Meus irmãos, a paz de Jesus, o texto da palavra de Deus diz assim, no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Quando pecarem contra ti, e tu te indignares contra eles e os entregares na mão dos seus inimigos, para que os levem cativo, na terra dos seus inimigos, quer longe ou esteja perto, e na terra onde foste levados em cativo, tornarem a si, e se converterem, e suplicarem ao Senhor, e se convertendo a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, e orarem a ti para a banda da terra que deste aos seus pais, para esta cidade, que elegeste, para esta casa que edifiquei o teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Salomão consagra a casa de Deus, o templo, ao Senhor, e ele faz um voto diante do Senhor, em uma oração que, essa oração ela acaba sendo um exemplo de oração e um concerto do povo de Israel com Deus. Essa oração ela é repetida ao longo da Bíblia. Neemias repete essa oração, Esdras, e eles mencionam esse texto que nós lemos agora. O texto ele diz o seguinte, ele mostra que quando Israel estivesse em aperto, em situação totalmente desfavorável, e no meio dessa situação impossível, de se resolver ou até mesmo de conseguir uma saída, se o povo de Israel se voltasse para a casa, o templo que foi construído por Salomão e suplicasse a Deus, se voltando para esse templo de onde estivesse, Deus ouviria a oração do seu povo e os livraria do aperto, do sufoco, do cativeiro, das guerras, do inimigo. Foi uma aliança firmada entre Salomão, Deus e o povo de Israel. E o pedaço do texto que nós lemos fala de cativeiro. E essa expressão cativeiro, ela remete demais à restauração. O cativeiro era a forma mais terrível de Deus ele punir o seu povo, de Deus executar juízo contra a sua nação. Porque o cativeiro não era só o fato de os inimigos eles atacar o povo de Israel, mas eles atacavam, eles dominavam o povo de Israel, eles subjugavam, e ainda levavam embora os habitantes de Israel, os habitantes de Judá, para a sua terra, a terra do inimigo, para um lugar distante. Queimava a cidade, destruía o altar ao Senhor, o templo. Isso aconteceu duas vezes. Houve primeiro uma separação em Israel. O reino foi dividido. E essa divisão, essa separação, levou a um declínio espiritual do povo de Israel. Eram dois reinos, dentro de um reino só, que deveria ser um só. O reino do norte, Israel, com a capital em Samaria. O reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém. O reino do norte foi invadido pela Assíria e foram levados cativos para a Síria. O reino do sul foi invadido por Nabucodonosor e a Babilônia e foram levados cativos durante 70 anos, ficaram na Babilônia. Deus ele trouxe o seu povo do cativeiro, mas o cativeiro foi devastador. Foi a punição máxima que veio de Deus para o seu povo. A cidade foi queimada, os muros fendidos, o templo destruído. Mas quando eles lembravam nas suas orações dessa oração, da oração de Salomão, quando consagrou o templo, eles faziam menção desse texto, dizendo: Senhor, lembra-te de nós, nos tira do cativeiro, resgata o teu povo, nos traz de volta. Ouve desde os céus, assento da tua habitação, a nossa oração, a nossa súplica, e faze-nos justiça. E Deus ele ouviu a oração do seu povo. E ele trouxe de volta do cativeiro. Esse texto ele nos mostra que Deus sim, ele escuta a nossa oração. O cativeiro é quando o nosso lar foi destruído, quando aqueles que eram nossos foram levados pelo inimigo e houve uma separação. O juízo de Deus veio devido ao pecado, às brechas, à legalidade. Esse juízo veio através do inimigo, como sendo ele um instrumento de juízo de Deus. Mas quando oraram ao Senhor, Deus ouviu o clamor deles. Deus restaura casamento, Deus restaura relacionamento, Deus restaura noivado, Deus restaura a família. Deus ele restaura o que ele quiser. Isso é inquestionável. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Quando nós falamos de uma destruição de um lar, e a gente está dizendo aqui de restauração de um relacionamento, porque o casamento, seja lá o que for, tudo é um relacionamento, né? Deus ele tem poder de refazer sim, quando nos direcionamos, quando suplicamos a Ele. Mas o interessante do texto é que, no versículo 48, ele começa dizendo assim:
e se converterem a Ti de todo o seu coração e de toda a sua alma. Há algumas obrigações para que Deus ele realize o milagre. E aqui nós vemos, de novo, que a transformação do povo era necessária. Deus não traria o seu povo de volta à sua terra da mesma forma que eles foram embora. Não. A necessidade da mudança, ela era clara. Nós vemos isso no versículo 48. E se converterem a Ti, de todo o seu coração. Não é metade do coração, era o coração inteiro. O Senhor ele exige também essa transformação, que nós viemos a nos empenhar, nos engajar nessa mudança. Essa mudança é a chave para a restauração. Para que o cativeiro fosse virado, era necessário que o povo se convertesse, que o povo fosse transformado. O nosso cativeiro também pode ser virado, e será, mas Deus quer a nossa transformação. Ele quer ouvir a nossa oração, mas uma oração sincera. Ouve então dos céus, assento da tua habitação, e nos faz justiça. Quando nos humilhamos diante dele, ele ouve a nossa voz. Israel teve reis terríveis, Judá teve reis terríveis, mas que quando se humilharam, Deus ouviu a oração. Dá um exemplo de Manassés. Manassés foi terrível. Tudo que o pai dele fez de bom, Ezequias, ele fez de mal. Parece que de implicância. Mas quando o Senhor entortou ele, quando o Senhor prensou ele, humilhou ele demais, e ele se viu em aperto, ele se viu em cativeiro, ele se viu numa situação de aprisionamento, numa situação que não tinha saída, e ele, muito angustiado, clamou ao Senhor. Deus ouviu a sua oração e Deus socorreu Manassés e o levou de volta para Judá. Como Deus é maravilhoso! Deus ele escutou um homem que até então era um homem ruim, mas um homem que mudou as suas atitudes, que se converteu, que se transformou, que foi transformado, que permitiu essa transformação através do arrependimento daquilo que ele tinha cometido. E o Senhor veio e operou o milagre. Porque ele prova que quando nos dobramos diante do Senhor, quando nos arrependemos das nossas atitudes e oramos a Deus, ele escuta a nossa oração e muda a nossa sorte. Ele nos tira do aperto, ele vem de encontro à nossa vida, ele vem de encontro à nossa necessidade, seja qual for a situação, por mais impossível que pareça, Deus ele muda o cativeiro do seu povo. E da mesma forma que ele mudou o cativeiro de Israel, ele vai mudar o nosso cativeiro. Ele vai ouvir as nossas súplicas e ele vai vir com a sua provisão. Só ele pode mudar o cativeiro. Só ele pode fazer voltar aquilo que se foi. Só ele tem esse poder. O que cabe a nós é permitir a transformação por meio do arrependimento e orarmos. E o milagre quem vai fazer é Deus. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.